Da glória e da revelação. O ambiente da glória e da revelação. Abra a palavra do Senhor comigo em Gênesis 18, versículo 17. Antes, para vocês entenderem, enquanto isso que vocês estão procurando, é muito fácil de achar Gênesis, né? Mas deixa eu aludir a algo para vocês. Espetacular. A Bíblia diz que Moisés, quem? Moisés, quando ele chega no Monte Sinai, ele dá de frente com a sarça ardente. Mas o interessante é, quem levou Moisés lá? Foi Deus? Foi Deus que atraiu Moisés ali? Ele ouviu uma voz dizendo, sobe ao monte? Não. A Bíblia diz que ele saiu para procurar uma ovelha que tinha se perdido. Uma pequena ovelha tinha se perdido. E ele saiu para procurar. E o Sinai é uma cadeia de montanhas. O Sinai não é uma montanha, ele é uma cadeia, é um complexo de montanha. Então você achar uma ovelha perdida no Sinai, irmãos, é muito perigoso, você até se perder. Eu já subi o Sinai 3 vezes na minha vida, o Sinai mesmo. Subi 3 vezes lá em Israel. E ela é de 2h30 a 3h30, 4 horas de subida. Às vezes demora 4 horas se tiver muita mulher na caravana, que a gente sobe junto. Mas geralmente é 2h30, 3. Mulheres que não sejam apostas, que aposta subir e descer para falar comigo que eu esqueci o negócio, subir e descer de novo. Mas assim, mulheres normais. Né? E Moisés subiu por ali, irmão, para procurar uma ovelha perdida. E ele se embrenhou no meio daquelas cadeias de montanha. E, de repente, ele deu de frente com a sarça pegando fogo. E o que impressionou ele não foi uma sarça pegando fogo, porque uma sarça ela tem uma combustão muito forte. O calor no deserto é muito rígido. 40 graus, 35 graus, 39 graus, 42 graus. E uma sarça ardente, ela não é uma árvore. Ela é um mato seco que cresce no meio da pedra. E ele é um arbusto de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, tem uns de 30 centímetros, 20 centímetros. É um arbustozinho muito seco, que de vez em quando pega fogo sozinho no deserto. E ele viu várias sarças ardentes pegando fogo no deserto. O que impressionou ele não foi a sarça ardente, ou seja, a sarça pegando fogo. O que impressionou ele foi que a sarça não parava de queimar. E ele diz assim, que maravilha. A palavra dele foi essa, que maravilha. Sabe, quando nós lemos a Bíblia respeitando cada detalhe, é maravilhoso. Porque quando ele falou maravilha, eu chamei, por que ele falou que maravilha? Ele disse, essa sarça, ela pega fogo, mas ela não está se deteriorando, porque ela é uma palha seca. Ela já era para ter acabado há muito tempo, mas o fogo não consome ela e o fogo é contínuo. Quem entende isso, irmãos? O que nos impressiona não é um fogo que cai na nossa vida quando a gente é batizado com o Espírito Santo. O que impressiona não é uma glória que cai num louvor desse aqui, no meio aqui, alguém depois conta uma experiência, apóstolo, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu fui batizado. Sempre tem alguém que manda mensagem no privado dizendo, apóstolo, eu senti a presença de Deus, Deus tocou nos meus lábios, eu senti no mover. Não é o que você sentiu agora. Sabe, é o fogo que queima continuamente. Isso é maravilhoso. Ele disse, que maravilha! Que maravilha que o fogo é contínuo. Não é um fogo instantâneo, não é algo que você sentiu aqui agora e vai embora vazio para casa. Então o que é maravilha? Estar na presença de Deus e o fogo queimar constantemente. Quantos querem queimar ardentemente na presença do Senhor? Permanentemente. Isso é gostoso, porque nós levamos esse fogo para todas as áreas da nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa casa. Todo lugar que nós vamos. Não é um momento ali na igreja onde se acende uma fagulha e uma palha. Não é um crente palha que o fogo consome rapidamente. Mas é um fogo contínuo, ao ponto das pessoas olharem para você e você está naquela condição de uma sarça ardente ali, Deus falando através de você e as pessoas olharem para você e ficarem impressionadas dizendo, que maravilha. Que maravilha, porque eu vejo o brilho no olho desse cristão. Ele tem sempre muito entusiasmo para falar da palavra, seja no trabalho, seja onde for. Ele é uma pessoa sempre muito entusiasta. Eu sinto o brilho de Deus na vida dele. Sabe? E o que conduziu Moisés até o encontro com essa sarça ardente? Uma ovelhinha. Sabe, nós sabemos, a revelação ela é dada para quem se importa com a revelação.
Quem se importa com as pequenas coisas? Às vezes nós queremos encontrar Deus nas grandes coisas, mas você vai fazer uma visita na casa de um discípulo, e ele mora numa meia água, num chão de barro, e tu fica ali 1 hora, 2 horas conversando com eles. É uma realidade muito latente das pessoas aqui dessa região. E a gente, não são todos, amém? E Deus tem mudado isso, amém, irmão? Tem mudado, as pessoas têm aprendido o princípio, Deus tem feito. Mas ainda é daqueles que vão chegando, aos poucos sempre tem chegando pessoas novas, e nós vamos fazer uma visita, e quando chega ali, aquela casa simples, e tudo mais, e aí Deus, ele entra ali, ele está ali. E aí, ali, naquele lugar, a gente está falando com a pessoa do amor de Jesus, e a pessoa começa a chorar, e a gente sente a presença de Deus, a gente fala, nossa, que ambiente de glória, que lugar gostoso. Sabe por quê? Não é o piso, não é o chão, não é o rebaixamento, não é o lugar, é a disposição de ir atrás do que é importante. Quando você vai atrás do que é importante para Deus, Deus te revela coisas grandes, coisas poderosas. É claro que Deus pode tirar as pessoas dessa situação e levar ela a uma outra realidade. Mas o que te atraiu ali foi a importância da essência daquela pessoa. Moisés disse, se eu desistir dessa ovelha, eu posso desistir do rebanho inteiro. Porque o rebanho, ele é um compêndio, ele é um agregado de várias ovelhas. Se eu perder uma hoje, eu perder outra amanhã, eu perder outra amanhã, vai fazer falta, uma não vai fazer falta, mas várias dessas umas vão fazer falta. Então, quando nós sentimos falta de um discípulo de célula, quando nós sentimos falta de um discípulo, seja rico, seja pobre, seja indouto ou incauto, ou seja um doutor, não interessa a classe social, ou a capacidade cognitiva, ou intelectual, ou o diploma que ele tem, a essência dele, Deus vê, como o Marcelão disse, Deus nos vê nu na frente dele, sem nenhum degrau, sem nada, sem nada. Deus nos vê assim, na nossa essência. E nós somos todos iguais. Principalmente quando nós vamos deitar na tumba, nós somos todos iguais. E vamos ressuscitar todos iguais. Aliás, todos iguais não. Tem uns que vão ressuscitar para a condenação eterna. E outros para a salvação eterna. É a única diferença que tem. Mas o sangue é vermelho. E Deus nos vê da mesma forma. A condição que eu estou agora depende só de uma palavra de Deus. Então, o que me atrai em você como pastor é você. Não é a tua condição financeira, porque a tua condição financeira Deus pode mudar da noite para o dia. A tua essência, você é importante para Deus. Quem está entendendo isso? Então você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Porque você tem que ficar feliz que você é, você não tem. Porque tem, você tem, amanhã você pode deixar de ter. O que agrega valor em nós é o quanto nós somos amados por Deus. Então, muitas de nós queremos revelações, queremos buscar revelações em todos os lugares. Busca revelação nas coisas que são importantes para Deus. Você vai ter as maiores revelações. É lógico que depois que ele teve um encontro com aquela sarça ardente, ele foi buscar ovelhinha, 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 cadê você, ovelhinha? Ovelhinha, eu estou 5 horas te procurando, já subi cadeias de montanha, tem 5 horas subindo esse monte, ovelhinha, eu não desço sem você, ovelhinha. Engraçado. Essa sarça, ela pega fogo, mas ela não se queima. Que maravilha! Você vai bater de frente, vai ser surpreendido com a revelação de Deus, quando você amar o que Deus ama. O nome disso é diligência. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Eu não comecei a pregar ainda, vou começar, é só uma introdução para você entender a importância do que, como atrair a glória e ter uma revelação. Porque Deus se manifesta só em 2 lugares, eu vou repetir novamente. Ele só se manifesta onde Ele é revelado e onde Ele é adorado. Ele não se manifesta onde é preciso. Se você for no INCA, vai ter pessoas com câncer lá, precisando de cura, e Deus não se manifesta lá. Mas quando você está cheio do Espírito Santo e vai lá fazer uma oração por aquela pessoa, e adora a Deus ali junto com aquela pessoa, e revela Jesus para aquela pessoa, ele se manifesta onde ele é revelado. Aí vem a cura, aí vem a transformação, aí vem o milagre. Quem entende isso? Por isso nós temos que ser aqueles que vão atrás, aqueles que dão importância para as pessoas, e torna as pessoas, mostra para elas o quanto elas são importantes, que elas podem ter Deus na vida dela. E aí, nessa mesma situação, uma revelação também da glória. Jesus, ele vem na terra e ele vem como a manifestação plena do Deus invisível. E aí Paulo disse, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Filho se manifestou fisicamente. E aí quando ele se manifesta, pode vir, meu filho, é para mim essa água? Obrigado. Obrigado. E aí Jesus está no barco.
o Pedro está no barco, o Tiago, o João e os 12 estão no barco. Na primeira vez que Jesus encontra com eles na primeira pesca, só tinha 3 ou 4 com eles. Era Pedro, Tiago, André, e Tiago, João, Pedro e André. Mas dessa vez foi diferente, porque Pedro chamou eles para pescar depois que Jesus morreu. E estava com todos os 12 dentro do barco. E os 12 estavam no barco e de repente a Bíblia diz que Jesus aparece na praia. E João tem uma revelação. Diga, quem teve a revelação? Diga, João. João teve uma grande revelação e ele diz assim: Jesus é o mestre. Irmãos, é uma revelação muito grande porque Jesus tinha morrido. Embora eles souberam que Jesus ressuscitou, mas mesmo assim Pedro chamou eles para voltar para Galiléia para pescar. Irmãos, uma das piores coisas que tem é Deus te tirar de uma condição e você voltar para aquela condição que você tinha antes, mesmo depois de ele ter te revelado algo grande. E aí ele volta, e ele começa ali, está ali pescando. E aí João tem uma revelação. Qual é a revelação? É o Senhor. Ele olha de longe, Jesus lá na praia e diz, é o Senhor. É o Senhor? É o Senhor. Quem teve a revelação? João. Foi o primeiro que identificou. É o Senhor. Todos acharam que era um homem normal, Jesus. É o Senhor. Pedro pulou na água, botou a roupa, pulou na água e foi nadando. E João estava assim, não é que é ele mesmo? E Pedro está nadando já ao encontro de Jesus. E João está lá ainda. É ele, gente. Olha para o teu irmão, não adianta você ter a revelação se você não tem atitude. Você pode ter revelação, mas tu não tem atitude, não parte para cima dele, não mergulha, não vai em direção dele. Nossa, é ele, é ele. Pedro não disse nada. Pedro mergulhou na revelação que foi de outro. Quem está entendendo? Então, irmãos, nós ficamos, nossa, Deus revelou para mim, eu sei, igual a história do sapo, você só pensou, você não pulou. E aí, quando chegou ali na praia, depois da pescaria, grande pesca, nessa pescaria, ninguém disse a quantidade de peixe, mas a Bíblia diz que foi tanto peixe, teve que chamar pessoas ao redor para poder, outros barcos ao redor para pegar o peixe. E aquela quantidade de peixe foi puxando aquela quantidade. Essa noite a apóstola falou para eu compartilhar o sonho. Eu sonhei que eu vi uma água limpinha e os peixes na água. E tinha um peixão, irmão, que ele ficava fazendo assim para mim, pedindo para poder eu levar ele, me pedindo. Eu falava, Natália, olha esse peixe. E ele fazia assim, irmão, igual desenho animado, no sonho. Ele ficava nadando só com a ponta do rabo, assim, e com o corpo todo pro lado de fora, olhando para mim, assim, e pedindo, querendo que ir comigo. Eu falei assim, eu falava assim, esse peixe está pedindo para eu levar ele. Aí a Natália disse, Deus mandando as pessoas, os peixes falando assim, posso ir, posso ir. Peixe é vida, meu irmão. E quando o Moni chegou, a apóstola falou assim, é o peixe do teu sonho aí. A gente sabe que peixe está relacionado a vidas, né? Quanto sonha com peixe. Agora o engraçado de tudo, irmãos, engraçado não, interessante, é que eles estavam ali catando, imagina, furdunço na beira da praia. Uma crise econômica, imposto de Roma. Aquelas pessoas ali sendo oprimidas por miséria. A Bíblia diz que aquele ambiente ali era um ambiente propício de escravidão e de muita miséria. Roma massacrava os seus escravizados. E aí, ele joga aquele monte de peixe. E aí Pedro entende o seguinte. Quem conhece essa passagem diz que Jesus olha para ele e diz, lança a rede novamente, vá ao largo, vá ao fundo. Depois de muito tempo cansado, volta para o barco, vá mais ao fundo e joga de novo. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Joga, vai mais ao fundo. E ele vai, e ele joga, e ele pega a quantidade de peixe. E ele diz, Senhor, sobre a tua palavra, porque eu tenho muita experiência no que eu faço. Eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Eu entendo de peixe. Mas sobre a tua palavra, sobre quem? Sobre a tua palavra eu vou jogar. E quando ele veio, o peixe, a quantidade de peixe, ele olhou para Jesus e ele disse, apartai-vos de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Afasta de mim. Ele viu a revelação ali na hora, quando ele puxou. Ele disse, afasta de mim. Que homem é esse que dá ordem aos animais do fundo do mar? Como é que pode uma coisa dessa? E aí quando bota a rede na praia, eu fico imaginando todo mundo na enseada da praia, indo atrás dos peixes, catando peixe. E Pedro assim, ó, indo na direção dele. Eu não quero peixe. Eu quero ir atrás daquele que liberou a palavra.
Eu quero atrás dessa palavra que é poderosa. Eu não quero peixe, eu não quero o que os homens comuns almejam. Eu não quero que todo mundo está almejando a prosperidade, o dinheiro, todo mundo quer a gana, todo mundo quer tudo, está todo mundo preso nessa realidade, né? Eu quero aquele que liberou a palavra. Que palavra é essa de autoridade? Quantos querem a palavra na sua direção hoje? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando não tem revelação? Não tem a glória, não tem a presença, não tem a revelação, o povo padece. A Bíblia diz que sem revelação e sem visões, o povo padece. A Bíblia diz isso. E aí, quando você vai abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Bora lá, bora ver se dá para... Aqui, pronto. Malaquias, capítulo 4, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todos de Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aí, quando você lê essa passagem que fala de Elias, você olha que na tua Bíblia tem uma página em branco. Pode abrir aí. Vê se não tem uma página em branco. Essa página em branco não é para você fazer anotação, não. Essa página em branco aí é de propósito. As Bíblias quase todas têm elas. Que elas significam um tempo de silêncio de 398 anos que Deus ficou sem falar com o povo de Israel. 400 anos. Entre esse último profeta Malaquias até o Novo Testamento. Em João Batista. Deus ficou 400 anos sem falar. Agora entenda o seguinte, quanto tempo Deus ficou sem revelar ao povo algo? Houve a guerra dos Macabeus, houve a guerra com Tico Epifânio, houve tantas coisas, tantos eventos que aconteceram que era proveniente da vontade de Deus, as pessoas sabiam que Deus estava agindo, mas não tinha um profeta para trazer uma palavra de ânimo, não tinha uma palavra de revelação para dizer, ó, continua que esse aqui é o caminho certo, faz isso que está dando errado, não faz isso que está dando errado, não tinha uma palavra. Eles sabiam que Deus estava com ele em algum momento, mas eles estavam agindo pela força do braço e vinha aquela dúvida, será que eu estou agradando a Deus? Eu estou procurando fazer o que a Bíblia diz, mas será que de fato é isso que Deus tem para mim? Né? É uma agonia muito grande quando você está fazendo de coração, mas tu não tem a revelação que aquilo ali é a plena vontade de Deus para a sua vida. Te traz uma falta de sossego no seu espírito. E aí se passaram 400 anos e Deus começa a falar no primeiro livro da Bíblia, que é Marcos, que é o primeiro dos evangelhos. Ele começa a falar de João. Ele termina de falar de Elias e volta a falar em João. O mesmo assunto, diga, o mesmo assunto. Porque não interessa a quantidade de tempo que Deus deixou de revelar. Para Deus foi só uma vírgula, para os homens foram 400 anos. O assunto de Deus continua sendo o mesmo. Se arrependam, porque senão vai lhe faltar a revelação e vai lhe faltar o arrependimento. Sem arrependimento, não tem a glória, não tem a revelação. Pode passar quanto tempo for. Para você pode parecer muitos anos, mas para Deus, a última conversa que tu teve com Ele, para Ele é como se fosse ontem. Você se desviou, está aqui, talvez, tem 10 anos que está longe da presença do Senhor, 15 anos. Tu fala, quanto tempo que eu não adoro? Para Deus é como se tivesse desviado ontem. Foi só uma pausa no tempo. Quem está entendendo isso? Então dê uma salva de palmas pela vida daquele que vai se converter hoje. Porque Deus já está falando com ele hoje. Amém? Gênesis 18, versículo 17. Deus quer revelar a glória dele aqui para você hoje, amém? No término do culto vai ter gente aqui recebendo visão, tem gente ouvindo a voz de Deus audivelmente, vai ter gente que vai ter dons espirituais aqui. Deus vai revelar coisas tremendas aqui no nosso meio hoje. Quantos creem nessa palavra? É nisso que eu creio, irmão. É nisso que eu creio. Manu. Manu. Se você não fosse uma gotosura, se você não fosse uma gotosura roubando a cena, nem boca tem. 17 diz assim:
E diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Essa aqui é uma pergunta. Ele vai emendar a pergunta até o final. Mas eu quero ler só o primeiro ponto e vírgula. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Agora abra comigo em João 15, versículo 15. João 15, 15. Agora é Jesus falando. Ele diz assim: já vos não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O que você consegue enxergar aqui? Por que Deus disse, ocultarei eu alguma coisa de Abraão? Eu não vou ocultar nada para ele, eu vou revelar tudo para ele. Sabe o que é isso? Intimidade, amigo. Ele diz o seguinte: Abraão é meu amigo. O escritor de Hebreus diz, porque Deus chamou Abraão de amigo. Então ele disse, ocultarei eu alguma coisa do meu amigo? Não, não ocultarei. Tudo eu vou deixar ele conhecido. Eu vou ter um relacionamento com ele de transparência, que eu vou mostrar para ele onde ele quer, onde ele está e onde ele vai chegar. Eu vou ser transparente, eu vou revelar. E essa revelação vai trazer paz para ele, porque ele é meu amigo. E aí Jesus, ele vem na glória do seu Pai, nem na sua glória, não é isso? Do Deus invisível. E aí Jesus, ele diz assim para nós, agora não para Abraão, mas para todos nós. Ele diz, eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo de amigo. Por que eu te chamo de amigo? Porque assim como meu pai revelou todas as coisas para Abraão, eu estou revelando para vocês. Vocês são meus amigos. Porque o pai da fé, Abraão, ele abriu esse caminho através de uma legalidade da sua descendência em Cristo, para que todos agora fossem amigos de Deus, não só um em particular. Então Jesus disse, ó, eu trouxe conhecimento para vocês. Por que eu chamo vocês de amigo, não chamo de servo? Porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer. Eu não tenho que dar relatório da minha vida para um servo. Mas eu chamo vocês de amigo, porque tudo que o Pai me revelou, eu tenho esclarecido para vocês. Quantos são amigos de Jesus aqui? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Moisés, ele chega para Deus. Agora eu vou voltar para Moisés. Moisés chega para Deus e diz, Senhor, não me faça subir desse lugar se a tua glória não for comigo. Me mostra a sua glória. Olha, eu já preguei sobre isso aqui uma vez. A palavra glória, aqui é onde Moisés ele tá se referindo, não a glória do que a gente entende como Shekinah, né? Na verdade, nem é Shekinah o nome, né? O nome é Shekhinah, não é Shekinah, é Shekhinah. Shekinah é uma deusa sumeriana, né? Então é por causa de uma palavra que está dizendo, deusa sumeriana, vem sobre mim, Shekinah, né? É Shekhinah o nome. Mas vamos lá, vamos botar o quê? Aquele K ali que tem som de Ra, da transliteração, vamos falar que é Shekinah mesmo, né? Todo mundo está acostumado assim. Aí você vem aquele ambiente de glória, como diz a música que o pastor Thiago cantou, junto com a Carol. Aí você sente aquela presença e você pensa, nossa, isso aqui é a glória. Isso é uma manifestação, uma fagulha da presença de Deus, a glória. Uma fagulha daquilo que Deus dispõe a colocar perto de nós, assim, ó, uma fagulha. Se Ele coloca a glória toda, a gente nem suporta. Então Ele vai lá e coloca uma fagulha, né? No momento de maior mover na sua vida, que o Espírito Santo te batizou, que você sentiu a presença de Deus, um mover tremendo, ali não foi o peso da glória do Senhor. Embora nós cantemos, Senhor, vem com o peso da tua glória, vem sobre mim, irmãos, a gente não sabe o que a gente está pedindo. Uma fagulha já que você não consegue ficar em pé. Tá? Se Ele manifestar o peso da glória dele, talvez a gente vai ter que carregar você para o SAMU. Porque tu não vai suportar tamanha presença dele. O peso da glória tu só vai suportar na eternidade. Tu vai estar com o corpo glorificado para suportar todo o peso da glória do Senhor. Quem está entendendo? Então Moisés, ele chega e fala, Senhor, me mostra a tua glória. Ele está querendo ver a face de Deus? Não. A palavra face em hebraico, ele é muito parecido com o interior. Penei e penim. Penim é interior, penei é face. Então, quando você vai ler o hebraico, o original,
ele está pedindo para ver o interior, ele não está pedindo para ver a glória de Deus. O próprio Deus disse, olha, você quiser ver minha face, você vai morrer. Na verdade, o que Moisés está querendo dizer é o seguinte, olha só, eu vou guiar quase, alguns dizem que tinha 2 milhões de pessoas, outros dizem que até tinha 4 milhões de pessoas no deserto. Eu tenho um empreendimento muito grande para fazer, eu tenho muita coisa para abrir mão, eu vou trabalhar para o Senhor a vida toda. Eu quero saber o que está no seu coração. Eu nem te conheço direito. Eu fiquei 40... Gente, eu estou interpretando um pensamento aqui. Quem está entendendo? Eu fico imaginando Moisés quando ele fala isso para Deus. Ele diz, como que eu vou largar tudo para guiar um povo no meio do deserto? Eu nem te conheço direito. Eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é isso? Mas revela para mim o que está no teu coração, eu quero saber aonde nós vamos chegar. Era mais ou menos isso que ele queria. Como é que o senhor sabe disso, apóstolo? Porque Jesus, ele disse no Novo Testamento, ele diz assim no Evangelho, qual é o homem que antes de construir uma torre ou um prédio, ele não senta e não calcula meticulosamente se o dinheiro que ele tem, se o material que ele tem, vai ser o suficiente para ele terminar a obra toda. Porque se ele não tiver o suficiente, ele vai parar pela metade, ele vai ser envergonhado. E tanto um quanto o outro vai se perder. Ele vai se perder emocionalmente, vai se perder financeiramente, ele vai se perder em tudo, moralmente. Então ele disse, tem que calcular. E aí ele continua dizendo assim, e qual é o senhor, o general de guerra, que antes de ir para uma batalha, ele não conta o seu contingente, ele não conta quantos integrantes ele tem no seu soldados hábeis para a guerra, ele tem, para ver se dá para competir com o outro que ele vai lutar. E ele diz assim, porque se o número do outro for superior, dá para ele pedir um tratado de paz. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, para me seguir, para eu revelar coisas grandes para você, primeiro tu senta agora e faz um cálculo, se você vai parar no meio do caminho ou se tu vai até o final. Porque senão vai ter um desgaste para você, para o evangelho, para a tua família, de testemunho, de tudo. Ele está querendo dizer, antes de você querer assumir um chamado pastoral, antes de você querer ser um 12, antes de você querer ser um líder de célula, calcula direitinho para ver se você vai conseguir ir até o final, para tu não parar no meio do caminho e causar um dano pior do que se nunca tivesse começado. Quem está entendendo, diga amém. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Porque se você começar a ser diligente e começar a analisar a sua vida e todas as consequências do percurso, você vai adquirir, olha para o teu irmão e vai assim, ó. Olha para o teu irmão assim e vai assim, ó. Eu não estou entendendo hoje. Uma palavra dessa você está conversando. Eu não estou entendendo. Geralmente vocês ficam quietos, mas está tendo muita movimentação, né? Deve ser por isso. Eu não estou entendendo. Então Jesus, ele dá essa orientação e ele diz, olha, quer me seguir? Começa a calcular a sua vida. O que tu está disposto a largar? O que você está disposto a fazer para me servir? A recompensa será grande, mas tenha a responsabilidade para não parar no meio do caminho. Agora você pode dar uma salva de palmas, só quanto isso que eu abro aqui. Eu quero uma revelação da parte de Deus. Qual é a revelação que Deus vai me dar? Deus vai me dar uma revelação, meu apóstolo, do que eu preciso. Não. Deus não vai te revelar o que você precisa. Só que se o que você precisa estiver em consonância com o reino dele. O que Deus vai te revelar? Se as coisas forem importantes para você, se você clamar por aquilo e dar importância para as coisas de Deus, ele vai te revestir de revelação. Você vai andar em revelação. Você não vai precisar de um lado e para o outro para procurar revelação. Você não vai precisar de ir na irmãzinha ali para buscar revelação. Nem aquilo. Até porque se Deus não quiser falar, tu pode ir na irmãzinha, tu pode ir onde você quiser. Deus não vai falar. Deus não é obrigado a falar só porque tu foi até uma pessoa. Agora, se ele quiser falar contigo, ele traz a mensagem até você. Num sonho, numa visão, na palavra, ele usa o irmão aí do lado agora. Ele vai fazer chegar até você, porque ele é poderoso. Ele vai fazer a mensagem chegar até você. Não precisa de você ir atrás dela. Mas a revelação é para quem dá importância. Imagina só, quem aqui é pai?
Imagina só que você chega pro cara da lanchonete, aconteceu isso comigo. De chegar empolgado, né? Quando a apóstola perdeu o menino, a criança, aí depois ela engravidou novamente. E a mulher fica com muito cisma, né? Diz assim, não fala, quando engravidou da Ruth, não fala pra ninguém não, né? Entra o misticismo, não é pessoa que foi olho grande, não é pessoa que foi alguma coisa, ou então fica com medo, não fala de novo não, vai que eu perco de novo, e aí eu vou ficar constrangido, né? Assim mesmo. E aí a gente guarda a boca, né? Tudo bem, vou respeitar. Mas aí tu para numa lanchonete, tu para no lugar e tu fala assim, queria falar um negócio contigo. Tu nem conhece o cara direito, nem tem intimidade com ele. Aí tu fala assim, rapaz, eu tô feliz. Ele o quê? Eu vou ser pai de novo. Aí tu dá uma revelação tão importante para você. Aí o cara tá fritando um hambúrguer. Pô, legal. Não é mais ou menos assim? Porque para ele é tão normal. Tanta gente que engravida, tanta gente é isso. Então, legal. Pô, parabéns aí, hein? Quer mais ketchup? Quer mais maionese? Quer mais alguma coisa? Então, quando você revela algo, agora imagina você revela para o pai da criança. Ou você revela para, não é assim? Para o marido, vai chegar em casa e vou fazer uma surpresa. Aí tu bota lá uma roupinha, tu coloca um lacinho, aí o cara chora, até grava um vídeo, né? Porque tem alguém junto contigo que está dando importância para essa revelação. E você sabe que essa revelação é importante para ele. Quem está entendendo, irmão, aí atrás? Até você que estava conversando agora, está entendendo? Né? Eu brigo, mas eu amo vocês. É mais ou menos por aí. E aí a avó, é vó pela primeira vez. Aí você fala assim, só não sabe daqui. Aí quando ela olha o sapatinho, você vó, é um desespero, tudo, não é uma alegria. E você não fica com a expectativa ardente de contar para uma pessoa, não é assim? E quando você sabe que a pessoa não vai dar importância naquilo que você vai falar, você fica ansiando por contar? Não fica. Imagina Deus querendo revelar coisas eternas. E ele diz assim, através de Jeremias, ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele está querendo dizer, olha, o que eu tenho para te revelar vai mudar o rumo da humanidade. O que eu tenho para te revelar vai mudar a tua vida. O que eu venho te revelar vai injetar no seu coração desejo de sair por aí gritando na praça, dizendo, ei, Jesus te ama. O que eu tenho para te revelar tem peso eterno. O que eu tenho para te revelar pode mudar toda a estrutura de vida. Você estava pensando, nossa, você é engenheiro, aí vai mudar tudo. Olha, o que eu tenho para te revelar, você vai largar tudo, vai pegar aquele campo, vai vender aquele campo e vai comprar aquele campo, igual Jesus disse na passagem do reino de Deus. Tu vai vender tudo que tem só para investir naquele campo. Você vai querer viver por isso, você vai respirar. Olha, o que eu tenho para te contar. Antes de você dormir, você vai ficar pensando na visão que eu te dei, ou na revelação que eu te dei, e as lágrimas vão escorrer do seu olho, e você vai querer contar para pessoas do seu lado, por que tu está chorando, por que tu está sentindo, e tem um turbilhão dentro de você, tem um fogo dentro de você, e as pessoas do lado acham que é só uma lágrima, mas você está tomado por dentro. O que eu tenho para te revelar, só vou te revelar se começar a ser importante para você. Senão vai ser igual o cara da lanchonete que você disse que ia ser pai. Quantos estão entendendo? Agora sim, agora vai. Clap your hands. Aleluia! Aleluia! Deus tem segredos? Tem. Porque se ele revela algo para poucas pessoas, é porque ele tem segredo. Aliás, Deus é tão misterioso que a Bíblia diz que ele se ocultou para que aquele que se interessar em encontrá-lo, mesmo que seja tateando no escuro, possa ali encontrar. Aqueles que me amam, eu também amo, e aqueles que de madrugada me buscam, me acham. Aí você vai dizer assim, por que tem que ser de madrugada? Né? Aí entra todo aquele misticismo que a gente tem, né? O anjo das 3 horas, o não sei mais o que, aquilo outro. Mas por que tem que ser de madrugada? Porque de madrugada, irmãos, a tua carne está clamando, dorme, dorme. E aí ele diz, é aqui que eu quero. Se você vencer a tua carne para poder me buscar, é isso, tu me ama. Tu me buscar quando lhe é conveniente, é normal. Mas tu acordar de madrugada cheio de sono, com o olho cheio de areia, fazer assim, tu levantar, eu vou buscar ele. Aqueles que me amam de madrugada me encontram. Então vai te encontrar contigo de 7 horas da noite. Você vai ter momentos de intimidade com ele em vários lugares, em vários lugares. Quem está entendendo? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, para todo mundo, para a realidade de todos. Porque de madrugada é ruim para qualquer um.
Até para aquele que sabe que amanhã vai levantar tarde, aquele que vai acordar cedo, para todos ele disse, olha, para me encontrar, você não tem que acordar de madrugada, você não tem que sentir vontade nem de dormir, com tanta vontade que você tem de me conhecer. É isso que ele está querendo dizer. Você acorda de madrugada, aqueles que me buscam de madrugada, são aqueles que acordam de madrugada apaixonado por mim, querendo me conhecer, igual um casal de namorado novo que acorda de madrugada e fica pensando, será que ela está pensando em mim? Será que ele não está? Desliga você, desliga eu, não, desliga tu. Quer estar conversando, quer estar perto, quer estar o dia inteiro junto. Se você me buscar dessa maneira, eu vou revelar coisas grandes para você. É isso que Deus está querendo dizer para você. Agora você pode dar outra salva de palma. Salmo de número 13. De número 13. Eu estou partindo para o final, o culto termina 9h30. Estou corrido. Hein? Salmo de número 13. Versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Como a pregação de quarta-feira, de domingo, o salmista aqui está em desespero também. Ele está passando por uma luta e ele disse, até quando o Senhor ocultará de mim o seu rosto? A mesma coisa que Moisés disse, olha, eu quero caminhar com o Senhor, mas me revela o teu interior, eu quero saber aonde que eu vou chegar, como é que vai ser esse processo aí. E aí Deus está dizendo para ele o seguinte, olha Moisés, vou te falar o seguinte contigo, eu vou te colocar na fenda da rocha e eu vou passar, e quando tu passar, quando eu farei passar toda a bondade, o quê? O que ele ia passar diante de Moisés? A bondade. Ele disse, ó, eu farei passar diante de ti a minha bondade, e você não vai me ver de frente, você vai me ver de costa. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, sabe por que eu vou te mostrar só minhas costas? Porque eu não te chamei para te dar relatório, eu te chamei para você me seguir. Só olha para minhas costas, me segue, porque eu sei o que é melhor para você. E o que eu tenho para revelar para você, o meu coração, se você quer conhecer meu interior, você não vai conhecer nenhuma dose só, mas vai ser doses homeopáticas. Vai ser um relacionamento íntimo, eu e você. E cada dia eu vou revelar um pouquinho. Cada dia eu vou revelar um pouquinho. Todo dia eu vou revelar um pouquinho de mim. Você vai ler a Bíblia, orar numa oração, num culto, numa canção, eu vou revelar um pouquinho. Numa palavra eu vou revelar. E aí o salmista diz, até quando o Senhor vai se ocultar? Irmãos, sabe por que o povo padece sem a revelação? Porque o silêncio é doído demais. Ministério de Louvor pode subir. O silêncio dói demais, irmão. Nós queremos que Deus fale alguma coisa. Nós estamos com um problema, tu está em compromisso com a pessoa. Eu caso ou não caso, Senhor, com essa pessoa? Seria tão bom se você chegasse para Deus e falasse, Senhor, me revela o interior, o penim dessa pessoa, porque eu vou saber se ela está comigo porque eu sou bonito, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou crente, ou porque eu atendo alguma conveniência dela. Me revela o interior. Seria muito fácil, né? Mas Deus disse, não vou te revelar o interior dele. Você vai conhecer o interior dele conforme tu se relacionar com ele. Um relacionamento. Assim é com Deus. Deus não quer ser mais Deus de um e de outro. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você ame Ele. Ele sabe assim, olha, eu vou te mostrar as costas. A única coisa que vai passar diante de você é só a minha bondade. Você pode ficar tranquilo que no momento de dificuldade a minha bondade vai estar sempre do seu lado. Mas você vai ver as minhas costas e é o suficiente para você. Porque se você estiver me seguindo, você está bem, porque eu vou te levar para o lugar certo. Eu vou te levar para o lugar que está reservado para você. Mas se você não estiver me seguindo, as tuas pernas estão te guiando. E cuidado por as tuas pernas estão te levando. Moisés ficou 40, quantos dias? 40 dias Moisés ficou. 40. Dias orando. A glória veio.
um ambiente de 40 dias de regado de oração para ele sentir a glória num dia. Foi quando Deus veio e escreveu na pedra. 40 dias de oração para sentir a glória. Ele preparou um ambiente. E ele pega 2 pedras que não valia nada, porque no deserto do Sinai o que tem mais é pedra. Aliás, o solo é pedregoso, não é arenoso igual o Brasil. Tudo é pedra. Israel é pedra. É só pedra. Um dia eu estava passando para ir para o Muro das Lamentações e um camarada que fica na guarita, assim, passando o detector de metal, falou para mim assim, ele perguntou para mim, o judeu, ele sabe um pouco de inglês e também sabe até um pouquinho de português. Ele falou para mim, o que você veio aqui? Veio aqui? Aqui só tem pedra. Ele disse, eu já estive em Brasil. E ele era ímpio, esse judeu. Ele disse, Brasil tem mulher bonita, Brasil tem árvore, tem cachoeira. O que você veio fazer aqui em Israel? Aqui só tem pedra. Eu falei para ele, eu vim com o propósito de buscar o Deus de Israel. De fato, só tem pedra. Tu olha, só pedra. O diferencial daquele lugar é a glória de Deus. Deus criou um ambiente para ele ser soberano. Ele disse, olha, não vai ter distração para você, Israel. Não vai ter árvore bonita, não vai ter as montanhas que tem no Brasil, nem os Alpes de lá da Grécia e nem da Suíça. Não vai ter Alpe, não vai ter nada que distração. Você vai olhar, tudo é igual, pedra. A única coisa que vai ser diferente para vocês vai ser a minha glória. Ele pega 2 pedras que não valem nada e quando Deus toca nessa pedra, dá um valor inestimável, que até hoje nós falamos dela, deu valorização. As digitais de Deus naquela pedra. Talvez você está se sentindo comum, está se sentindo vazio, está se sentindo mais um no meio da multidão. Mas eu quero dizer para você, se Deus se revelar para você, tocar em você, você vai sair daqui um diferencial. E Ele vai mudar a tua história. Para sempre. E Ele vai acender uma chama em você, como aquele fogo da sarça, que queima maravilhosamente, continuamente. Não é um fogo emocional, para te fazer andar mais 10 dias só, e daqui a pouco tem um encontro, tem alguma coisa, não. Um fogo que arde plenamente o tempo todo. Que te vai fazer cumprir o propósito nessa terra. Que vai fazer você perder o sono de madrugada buscando Ele. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. O que me importa é só o Senhor. O que me importa as coisas que o Senhor tem para mim. E aí você vai dar célula com aquele fogo no coração. É hoje que Deus vai batizar alguém aqui nesse lugar. É hoje que alguém vai curar alguém aqui. Deus vai fazer algo novo. Deus vai me usar em profecia. Deus vai me usar na palavra. Alguma coisa vai acontecer, mas eu vou ser tocado pela glória. Quem entende isso? Aleluia. Deus quer revelar aquilo que você tem interesse. O silêncio do salmista, Deus não respondeu ele. Guarda isso aí, anota isso que eu vou falar agora. Depois que eu falar isso, vocês vão levantar e nós vamos orar. Mas o que me deixa mais abismado é que ele falou, até quando o Senhor vai se calar? Deus está em silêncio e ninguém vai fazer ele falar. Os imaturos vão procurar, eu vou ali naquela ali, eu vou naquela igreja ali, vou aqui, irmãos, talvez o homem fale contigo. Mas Deus não vai falar, ninguém vai obrigar ele a falar, ele vai ficar quieto. O silêncio de Deus gera maturidade em nós. Caso ou não caso com aquela pessoa? Quanto que vai abrir a porta de emprego? Fala comigo, Deus. Você vai entender que até quando eu estou em silêncio, não significa que eu não estou contigo. Eu não quero falar. E você tem que respeitar isso. Eu estou contigo, eu estou cuidando de você, mas eu quero ficar quieto. Aí você diz, mas então por que o Senhor não fala comigo? E aí Deus diz para você, está disposto a ouvir o meu não? Ou a tua oração já está esperando o meu sim? Tu não quer que eu fale contigo, tu quer que eu aprove os teus projetos. Se eu não falei ainda, é porque se eu falar, é para dizer não. Então se eu não falei,
é porque você não tem maturidade para ouvir a minha voz. Porque se eu falar hoje, a minha palavra para você é não. Não. Se ele está quieto. Tem gente que já vê o silêncio de Deus como resposta. Deus não falou nada, então é o sim. Eu vejo o silêncio como não. Eu não vejo como sim. É um não que ele não quis falar, porque eu não estou preparado para ouvir não. Chega para um novo convertido, ou seja, para uma pessoa cheia de rejeição, a pessoa, ela chega aqui, apóstolo, você pode fazer isso? Não, eu não posso. A pessoa já fica aí, já fica sentida, porque ainda não tem maturidade para dizer o não. Por que o apóstolo demorou a responder? Quem já recebeu uma mensagem de WhatsApp? Quem já mandou uma mensagem, deu aqueles duas faixinhas azulzinhas e a pessoa não te respondeu? E como é que você se sentiu quando tu viu que a pessoa visualizou e não respondeu? Isso mostra o nível da tua maturidade. Talvez a pessoa não respondeu porque ele está trabalhando, porque está conversando com alguém, ele só abriu o celular quando apitou, ele não está podendo responder. Talvez a pessoa está trabalhando, ou está montado numa moto, ou está trabalhando com material, mas você achou que ele não quer te responder porque ele está te desprezando. Tenha maturidade para entender que a pessoa fala quando ela quiser. Não é porque ela tem um aparelho na mão. Se coloque de pé.